Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Já tem muita gente preocupada em relação ao IPCA, que no mês de julho teve uma deflação, como você está vendo aí. Mas ainda, claro, o acumulado em 12 meses é superior a 10%, está na casa dos dois dígitos. Porém, muita gente já prevê que para 2022 a inflação oficial, que é o IPCA, fique aí em torno de 7,11%. Essa, pelo menos, é a previsão lá do Boletim Focus. Mas tem muitos especialistas dizendo que pode chegar a 6,8% ou até mesmo 6,5% nas projeções mais otimistas. E qual que é o impacto que isso traz para os fundos imobiliários de papel? Que o rendimento deve cair um pouco. Por outro lado, há fundos imobiliários que estão indexados ao CDI e que se lá atrás, no meio da pandemia, eles apanharam bastante por pagar pouco, hoje muita gente tem buscado alternativas aí para fundos indexados à inflação. Por isso, no vídeo de hoje eu trago para você 5 FIIs indexados ao CDI. Claro, nem todos estão indexados ali 100% ou quase 100%, mas eu trouxe 2 que estão bastante indexados, 2 que têm bastante equilíbrio, mas o quinto fundo é um fundo que você já conhece. Para mim, ele serve como um coringa e provavelmente você já tem ele na sua carteira. E se você tem, não vai sentir tanto esses impactos da queda do IPCA e a Selic lá em cima. Sabe qual fundo é esse? Vamos ver se você adivinha, deixa aqui para mim nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e me ajuda aí, poxa. Compartilha esse conteúdo com outras pessoas para que mais pessoas possam ver e eu consiga continuar trazendo esses conteúdos aqui no canal, Primeiros Passos para Investir. Muito provavelmente a taxa Selic, que acaba sendo praticamente a mesma coisa aí que o CDI é um pouquinho menor, mas com a taxa Selic lá em cima, o CDI também deve permanecer por bastante tempo. Mas é claro que se a inflação cair e ela não voltar, naquele efeito que o pessoal chama de dromedário, em que depois de uma baixa a inflação volta a subir de novo, pode ser que comecem a cortar a taxa Selic e ela convergir para a inflação. Mas até lá, o que acontece? Tem uma diferença grande entre a inflação e entre a Selic. E isso faz com que muitos investidores se desesperem. Mas um fundo imobiliário que pode te ajudar a não ficar desesperado é isso que eu vou te mostrar agora. O VGIR11, o Valora FII. Como a gente vê aqui, qual que é o foco da gestão desse fundo imobiliário? É trabalhar com a maior alocação possível em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. E a gente vê que ele está 100% alocado em CRIs, em contratos de dívida imobiliária. Nem dinheiro para o caixa consta ali. E qual que é o objetivo desse fundo? É entregar rentabilidade tendo como referência o CDI mais um prêmio. E ele está bastante indexado, como a gente vê aí. Mais de 94% está indexada a esse indicador. E aqui alguns dados rápidos sobre ele. A gente vê que a liquidez é bastante significativa. O último rendimento dele foi muito bom, R$ 1,30 por cota, o que deu em relação ao preço de mercado, que está na casa dos 101, um dividend yield, ou seja, o rendimento do dividendo de 1,28%. Seu patrimônio líquido não é lá essas coisas, 730 milhões, tem fundos aí bem maiores, mas não vejo aí como um patrimônio desprezível, Só que ele está um pouquinho acima do seu preço. O PVP dele é de 1,05, seu valor patrimonial de 96, portanto ele está sendo negociado acima disso. É um fundo que tem 43 operações e nos últimos 12 meses, consequência aí da subida da Selic, ele cresceu quase 11%, o valor da cota, saiu lá de 92 para 101. Muita gente comprando nos últimos meses. E não foi por acaso, gente? Olha aí, nos últimos 12 meses ele teve um dividend yield de 12%, praticamente 1% ao mês, sendo que o último dividendo aí de julho, de 1,30, foi o dobro do que ele teve lá no mesmo período do ano passado. Ah, mas nem tudo são flores, porque a gente vê que lá em novembro de 2020 ele chegou no seu menor dividendo, foi justamente quando o CDI estava ali, na casa dos 2%, só nos últimos meses que ele voltou a crescer os dividendos. Deixa aqui para mim nos comentários se você já é cotista e o que você acha dele. E agora vamos para o segundo fundo. Esse muita gente sabe que ele é bastante indexado ao CDI, mas muita gente não gosta por conta aí da administração. Eu não tenho nada contra. E esse fundo é o KNCR, o Kinea Rendimentos Imobiliários. E como a gente vê aí, quase 94% dele é indexado ao CDI, mas ele tem o quê? 5% do quê? De Selic.
e tem 1% ali apenas de IPCA. Mas ele tem uma distribuição por setores, como a gente vê aí, né? Tem residencial, logístico, shopping, escritórios. Os contratos que esse fundo tem está atrelado a esses setores. Aliás, eu esqueci de falar, o VG ele tem uma boa concentração no segmento residencial. Mas voltando aqui para o KNCR, é a vez dele, é um fundo com bastante liquidez, né? Um dos mais negociados da Bolsa. Seu último rendimento foi de R$ 1,15, o que deu um rendimento do dividendo, né? O dividend yield, de 1,12%. É um dos fundos mais ricos da Bolsa, né? Tem um patrimônio bilionário, 4,2%, e ele está sendo negociado no preço. O valor patrimonial dele é de 101 e ele está sendo vendido por 101, portanto, tá com PVP de 1. São 50 operações e ele, a exemplo do VG, teve valorização de quase 11% aí nos últimos 12 meses. Muita gente buscando esse fundo para conseguir ter o retorno aí do CDI. E não é à toa, né? Olha aí. Em relação ao mesmo período do ano passado, o dividendo cresceu 130%. Portanto, muita coisa, né? Mas em 12 meses o resultado não foi lá grande coisa, né? 9,86%. E isso mostra o que pra gente? Não adianta muito você ter um fundo que é indexado só em uma coisa. Por exemplo, os fundos imobiliários que estavam atrelados ao IGPM surfaram bastante naquela alta que teve, mas depois o IGPM voltou a cair e o rendimento deles caiu também. Portanto, o que na minha visão, e gente, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda de ativos, é apenas a minha visão como investidor, na minha opinião, eu prefiro fundos que estejam mais equilibrados, mais balanceados. E eu vou mostrar dois deles agora para você. Um deles é da melhor gestora aí do Brasil, é o HGCR11, o CSHG Recebíveis Imobiliários. Para quem não sabe, é a mesma gestora lá do HGLG, que, na minha opinião, é o melhor fundo de logística. Mas que está sempre caro, né? Mas se você quer uma outra opção aí de fundo logístico, estou deixando aqui no card na descrição um outro vídeo falando aqui do segmento logístico. Voltando para o HGCR, o que a gente vê aqui? Justamente o equilíbrio entre IPCA e CDI. IPCA, 53% aí da carteira, CDI, 46,4%. É um fundo com bom nível de segurança, né? O LTV, que é o Loan to Value, quanto menor, melhor, e ele tem bastante ali abaixo de 50. A classificação de risco, o rating, a gente vê que a maior parte ali tem um AAA, AA ou A. Ele é bem diversificado por securitizadoras e ele está exposto em vários setores da economia, residencial, saúde, logística, hotel, varejo e educacional. E os indicadores deles são todos muito bons. A liquidez diária é bem grande. Seu último rendimento foi de 1,20, um bom rendimento aí por cota, o que deu um dividend yield de 1,16. Patrimônio bacaninha, 1,5 bilhão. E como seu valor patrimonial é de 102,52, ele está sendo negociado a 102,60, ele está exatamente no preço, PVP de 1. 38 operações, mas a cotação andou de lado, né, nesses últimos 12 meses. Ela subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu de novo e está praticamente aí estável. O dividendo não cresceu tanto como nos outros, né, até porque ele tem esse equilíbrio, mas o dividendo ainda assim cresceu 50%, o que é muito significativo. E nos últimos 12 meses, olha aí, ele teve 12%. Então ele mesclou um pouco aí os dois indexadores, né? Então aí um dos benefícios da diversificação. Aliás, uma carteira bem diversificada pode trazer resultados impressionantes. E se você está começando a investir agora, você precisa conhecer esse guia aqui, Primeiros Passos para Investir e Viver de Renda com Fundos Imobiliários. É o e-book que eu acabei de escrever. Para saber mais sobre ele, clica no link que está na descrição. E o quarto fundo de hoje é esse aí, o RBRY, o RBR Private Crédito Imobiliário, um fundo high yield que tem 29 operações, o investimento em CRIs é de 323 milhões, ele tem um duration de 2 anos e meio. O que é o duration, né? É o prazo médio dos recebimentos, né? E quanto antes, melhor, né? Dinheiro no nosso bolso. A gente vê ali os indexadores e o prêmio, então a média ali é CDI mais 4,6% ao ano, ou IPCA mais 8,4%. Portanto, bons prêmios. 41% aí das operações atreladas ao CDI e 57% em índices de inflação.
É um fundo com bastante negociação, pagou 1,35 por cota aí no último mês, o que deu impressionante dividend yield de 1,33%. O patrimônio ainda é crescente e ele está sendo negociado aí com 1% de desconto. Valor patrimonial de 102, ele está sendo negociado por 101, quase 102 reais. A cota também andou de lado, né, nos últimos 12 meses, caiu, subiu, caiu de novo, mas o mais importante, na verdade, não é a cotação, né? É o quanto um fundo ou quanto um investimento ele pode nos trazer de retorno. Aliás, eu falei isso no meu último vídeo, é uma das coisas que eu tenho aprendido ali com o Décio Bazin, o mestre dos dividendos. E olhando para os últimos 12 meses, olha aí, ó, 13,72%, né? Então, um fundo que trouxe bastante resultado, aumentou em 80% aí o dividendo. Um fundo que vem despertando aí a atenção de muita gente. Você já conhecia esse fundo? Comenta aí para mim, diz o que você acha dele, quero saber também a sua opinião. Mas agora chegamos ao último fundo da lista, que esse, na minha opinião, é um coringa, eu tenho quase certeza que você tem. Aliás, 1 a cada 3 investidores de fundos imobiliários tem esse FII na sua carteira e é ninguém mais, ninguém menos do que o queridinho MXRF, o Maxi Renda. Ah, mas eu achei que você ia falar só de FII de papel. O MXRF ele é um fundo híbrido, né? Mas a gente sabe que ele tem bastante papel aí dentro da sua carteira, né? E dentro da parte aí dos CRIs, que são mais ou menos 70% aí da composição do fundo, 44% está indexado ao CDI e 55% ao IPCA. Portanto, ele tem esse equilíbrio. Ali do lado tem o tipo de estratégia, como que ele está dividido, e a gente vê que ele é um dos fundos mais negociados da bolsa, né? O último rendimento foi de 12 centavos, dividend yield de 1,22, patrimônio de 2,3 bilhões. Está ainda sendo negociado abaixo do preço, né? O patrimonial é de 10,19 e ele está sendo negociado a 9,91. São mais de 60 operações e ele também cresceu bastante aí o rendimento, né? Saiu lá dos 7 centavos no ano passado para os atuais 12, o que deu quase 12% aí de rendimento nos últimos 12 meses, quase 1% por mês. Na minha opinião, é sim um bom rendimento e o MXRF ele cabe em todas as carteiras. Aliás, eu fiz um outro vídeo que vai aparecer aqui na tela final, mas antes eu queria dizer o seguinte, que não é porque o IPCA está caindo que a gente deve sair vendendo todos os fundos. Eu continuo seguindo a minha estratégia, tenho fundos que são bastante equilibrados, alguns talvez tenham um pouco mais de peso, claro, no IPCA e vão sentir mais, mas essas oscilações elas são realmente importantes. Isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, é importante que você possa estudar. E por falar em estudar, eu estou deixando aqui outros fundos imobiliários atrelados ao CDI que não deu tempo de colocar no vídeo. Um abraço e até o próximo.